Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na história, que é surpreendentemente dramática por detrás de um documento que todos conhecemos, a Constituição. O que é, afinal, uma Constituição? E mais importante, como é que uma simples folha de papel se tornou a lei mais poderosa de todas? Ora bem, tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas que é a base de tudo. Por que é que um governo, um Estado, não pode simplesmente fazer tudo o que lhe apetece? A resposta a esta pergunta é, no fundo, a razão pela qual as Constituições foram inventadas. Se olharmos para a história, a grande luta foi sempre esta. De um lado, tínhamos o poder absoluto, onde os reis e os governantes criavam as leis, mas não precisavam de as cumprir. E do outro, uma ideia que foi verdadeiramente revolucionária, a do poder limitado, onde até quem governa tem de obedecer à lei. E isto leva-nos direitinhos à nossa primeira secção, o limite do poder. Vamos ver como é que nasceu esta ideia de usar um documento para lutar contra a tirania. E o nome desta grande ideia é constitucionalismo. O conceito por trás disto é, na verdade, muito simples, mas é incrivelmente poderoso. Nenhum poder deve ser absoluto. É preciso haver um conjunto de regras superior, uma Constituição que diga como o Estado se deve organizar e, acima de tudo, que lhe ponha limites para proteger os cidadãos. E agora, na nossa segunda secção, vamos ver como é que isto evoluiu. Porque, claro, esta ideia não nasceu num dia e ficou parada no tempo. Pelo contrário, adaptou-se e transformou-se radicalmente para responder aos desafios de cada época. Esta linha do tempo vai ser o nosso guia. Começamos lá atrás, na Antiguidade, com os primeiros sinais de que era preciso limitar o poder. Depois, damos um salto gigante até ao século XVIII, com o nascimento do constitucionalismo clássico. A seguir, as coisas aceleram depois da Primeira Guerra Mundial com o chamado constitucionalismo social. E, finalmente, chegamos aos dias de hoje, com o neoconstitucionalismo que nasceu das cinzas da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos ao primeiro grande modelo, o constitucionalismo clássico. Qual era a ideia principal aqui? Era simples, proteger a pessoa do poder do Estado. E como é que se fazia isso? Criando direitos que funcionavam como um escudo, exigindo que o Estado não se metesse na vida das pessoas. Era uma espécie de mãos fora para criar uma esfera de liberdade onde o governo não podia entrar. Agora, atenção, porque isto é super interessante. No início, esta ideia de Constituição não era vista da mesma forma em todo lado. Nos Estados Unidos, a Constituição foi, desde o primeiro dia, a lei suprema. Os tribunais podiam pegar nela e anular leis que a violassem. Já na Europa, a história era outra. O poder supremo era do Parlamento. A Constituição era vista mais como um documento político, uma declaração de boas intenções, do que como uma lei com força para se impor. Só que havia um problema. Um grande problema. Rapidamente se percebeu que de pouco servia ter a liberdade escrita num papel se, na vida real, as pessoas não tinham acesso a coisas básicas como saúde, educação ou um mínimo de condições económicas para viver com dignidade. A igualdade perante a lei só por si não chegava. E foi desta necessidade que nasceu uma nova fase, o constitucionalismo social. A grande viragem foi esta. Em vez de se pedir ao Estado para não fazer, para não interferir, passou-se a exigir que ele agisse. O Estado passou a ter o dever de criar escolas, hospitais e políticas que garantissem ativamente os direitos sociais e económicos das pessoas. Entramos agora na nossa terceira secção. E quando tudo parecia estar a caminhar na direção certa, a história preparou um teste terrível. Uma crise moral que iria mudar tudo. O que é que acontece quando a própria lei se torna uma arma de injustiça? Esta citação é absolutamente demolidora, porque nos mostra o problema de uma forma brutalmente clara. Regimes como o do nazismo não agiram fora da lei. Pelo contrário, eles usaram a lei, que era formalmente perfeita, para cometer as maiores atrocidades. A ideia de que uma lei era válida só porque foi bem feita, independentemente de ser justa ou não, tinha falhado da pior maneira possível. Portanto, o mundo foi forçado a encarar uma questão para a qual não tinha resposta. Se a própria lei pode ser usada para cometer atos bárbaros e injustos, o que é que nos protege? A simples legalidade, como se viu, já não era suficiente. A resposta veio, mas exigiu uma autêntica revolução na forma de pensar o direito. A teoria dominante na altura, o positivismo jurídico, que dizia que o direito e a moral eram coisas separadas, entrou em colapso. No seu lugar, surgiu o pós-positivismo, que veio defender algo que antes era impensável, que o direito e a justiça têm de andar de mãos dadas. Uma lei, para ser verdadeiramente válida, não basta ser formalmente correta, tem de ser também justa. E é com esta revolução filosófica que entramos na nossa quarta secção. De repente, a Constituição ganhou vida de uma forma nunca antes vista, dando início à era do neoconstitucionalismo. O que é que isto quer dizer?
Quer dizer que, no neoconstitucionalismo, a Constituição deixa de ser um documento político distante e passa a ser o coração pulsante de todo o sistema jurídico. Fica cheia de valores e princípios como a dignidade humana, a justiça, a igualdade, e estes princípios passam a ter força de lei, aplicando-se diretamente a tudo e a todos. E o que é que este novo pudor significa na prática? Bem, significa várias coisas, todas elas muito importantes. Significa que a Constituição por si só já é uma lei que se aplica diretamente. Significa que todas as outras leis têm de ser lidas e interpretadas à luz da Constituição. E, crucialmente, dá aos juízes um papel reforçado como guardiães destes valores, com o poder de garantir que nenhuma lei os viola. E tudo isto nos leva à nossa última secção, porque mesmo depois de toda esta história, a pergunta o que é, afinal, uma Constituição, continua a não ter uma resposta única. Vamos olhar rapidamente para 3 grandes respostas que ainda hoje moldam esta discussão. Para Ferdinand Lassalle, a coisa era muito pragmática. Ele dizia que a Constituição, a sério, a real, não é o texto que está escrito, mas sim a forma como o poder está distribuído na sociedade. Se o documento oficial não refletir essa realidade, então, nas palavras dele, não passa de uma simples folha de papel. Já Carl Schmitt tinha uma visão completamente diferente. Para ele, uma Constituição é, acima de tudo, um ato de vontade política. É aquele momento fundador em que um povo toma a decisão fundamental sobre como quer existir enquanto comunidade e como quer ser governado. O resto, para ele, eram apenas leis dentro da Constituição. E por fim, temos a visão de Hans Kelsen, que é talvez a mais influente no mundo do direito. Para Kelsen, a Constituição não é sobre sociologia ou política. É uma norma jurídica pura, que fica no topo de uma pirâmide. A sua função é lógica, é ela que dá validade a todo o sistema de leis que está por baixo. E a imagem da pirâmide é mesmo a melhor forma de visualizar isto. No topo está a Constituição. Abaixo vêm as leis. Depois os regulamentos, até chegarmos aos contratos individuais. E cada degrau só é válido porque o degrau de cima lhe dá essa validade, numa cadeia que nos leva sempre de volta à Constituição. O que nos traz de volta ao presente. E é uma das grandes questões do nosso tempo. Se a Constituição, com todos os seus valores, é a lei suprema, quando há um conflito sobre o que ela significa, quem é que tem a autoridade final para decidir? E aqui está o grande dilema da democracia moderna. A palavra final deve pertencer aos representantes eleitos pelo povo, que teoricamente refletem a vontade da maioria, ou deve pertencer aos juízes, os chamados guardiões da Constituição, cuja função é proteger os direitos e os valores fundamentais, mesmo que isso signifique ir contra a vontade dessa mesma maioria. Esta é a tensão que define as democracias constitucionais hoje. Uma pergunta sem resposta fácil que nos deixa a todos a pensar sobre a natureza do poder, da democracia e da justiça.